Saúdo a todas e a todos para a nossa primeira aula para a introdução de História da Filosofia Moderna e Contemporânea. E, em primeiro lugar, queria mostrar a importância que tem essa disciplina para a história da filosofia e qual o principal problema filosófico que nós vamos tratar ao longo desse semestre. E mostrar que esse problema filosófico é ainda muito atual, por isso é de interesse de todos nós. Basicamente, a história da filosofia moderna e contemporânea, ela é a filosofia do século XIX. Ela começa lá no final do século XVIII, mas o século XVIII ele é uma antecipação do século XIX, como nós veremos. E eu queria salientar bastante que é importante compreender a história, a cultura dessa época para compreendermos o que aconteceu com a filosofia nesse período. E nesse sentido, depois vai estar também nas referências bibliográficas, eu queria reforçar bastante esse livro do Eric Hobsbawm, que morreu há poucos anos, que é um dos maiores historiadores do nosso tempo. O livro A Era das Revoluções, que compreende desde a Revolução Francesa até a Revolução de 1848, como muito importante para compreendermos esse período. E Hobsbawm diz o seguinte, que nós podemos compreender o final do século XVIII até o final do século XX a partir de várias eras. A primeira que nos interessa, e que é o título desse livro, é a Era das Revoluções, que começa com a Revolução Francesa. Temos também a Revolução Industrial, que é determinante para essa época, e vai até 1848, a grande revolução, principalmente em Paris, contra o Império, e que acaba fracassando, mas é a revolução de que Marx, por exemplo, participa. E depois do fracasso dessas revoluções, nós temos a Era do Capital, que é a era que Marx escreve suas obras, e que temos a grande expansão do capital, principalmente inglês. E para o Brasil também uma época de toda a influência do colonialismo europeu, que vai de 1848 a 1875. É a época que Schopenhauer, o jovem Nietzsche, escreve. A primeira era nós temos Marx, Feuerbach, Hegel, que estariam nessa era das revoluções, Schelling também. E depois nós temos a Era dos Impérios, de 1875 a 1914, a unificação da Alemanha, da Itália, os grandes impérios colonialistas, Inglaterra, França, Espanha, e o Império Austro-Húngaro, que vai até 1914, até a Primeira Guerra Mundial. Aí temos o positivismo, Frege, Mill, Spencer. E o século XX, segundo Hobsbawm, começaria com a Primeira Guerra Mundial e terminaria lá por 1991, que é justamente quando nós temos, logo após a queda do Muro de Berlim, e a nova sociedade global que está se estabelecendo. E sobre esse período atual é muito difícil compreender porque nós estamos nele. Então, nós vamos trabalhar mais nesse período a partir da Revolução Francesa, quando surge o movimento romântico, e vamos até o final do século XIX, ou seja, com a Era dos Impérios. E o que acontece com o século XIX? O século XIX inicia filosoficamente com os românticos e com Hegel. Vocês viram na história da filosofia moderna até Kant. Mas com Hegel e com os românticos nós temos uma nova, melhor dizendo, uma inovadora teoria da modernidade. Então aqui começa propriamente o discurso filosófico da modernidade, que Kant não compreendeu muito bem o que estava acontecendo no início do século XIX, apesar de ele ter se entusiasmado, que é uma coisa muito rara em Kant, com a Revolução Francesa. Mas eu vou mostrar ao longo
dessa introdução, dessa primeira parte da aula, o que significa essa nova compreensão da modernidade. O século XIX é um século que é cético em relação à religião, em relação aos valores humanistas dos séculos anteriores. Por quê? Porque o século XIX é o século em que triunfam as ciências naturais. É o século do positivismo científico. E o movimento romântico é justamente uma reação ao iluminismo e ao domínio da razão e da ciência, que tem um forte impulso com a Revolução Francesa. É por isso que o nosso primeiro tema vai ser trabalhar filosoficamente o romantismo. E justamente o que vamos fazer ao longo desse semestre é trabalhar esse movimento filosófico que vai desde o romantismo alemão, e vou mostrar porquê já na segunda parte, até Nietzsche, que é um filósofo do final do século XIX. Quais são as rupturas e transformações na filosofia do século XIX? As 8 videoaulas, elas correspondem a 8 blocos, 8 capítulos que foram publicados pela Dissertatio Filosofia, pela editora da UFPEL, que é o material didático que foi preparado para essa disciplina e que está disponível a vocês no ambiente virtual. E, portanto, a apresentação e o primeiro capítulo diz respeito a essa ruptura, a essas rupturas, essas transformações e como o romantismo tem um significado filosófico para essa época. E é importante que nós tenhamos bem nítido, ao longo de todo o semestre, qual é o problema principal com o qual nós vamos nos ocupar na história da filosofia moderna e contemporânea. E esse problema, na verdade, é um problemão. E é o seguinte, é uma questão. Como a filosofia reage ao triunfo das ciências naturais no século XIX? É um fato. As ciências naturais, principalmente a fisiologia, a biologia, a física, a química, a astronomia, elas triunfam. São as ciências mais importantes no século XIX. E principalmente depois da morte de Hegel, a filosofia ela perde muito do seu espaço. E ela precisa se auto-justificar e se justificar perante o mundo e perante as ciências. Qual a importância da filosofia se as ciências parecem que têm uma explicação para tudo, ou para quase tudo que diz respeito ao mundo humano? Como a filosofia reage? Hegel ainda tenta abarcar todas as ciências num grande sistema filosófico. Mas nós veremos que, ao fundo aqui, está a imagem de Goethe, que é um grande gênio alemão dessa época, que morre em 1830, um ano antes do que Hegel, e, como veremos depois, Goethe pressente que há uma grande ruptura acontecendo no século XIX e que parece que a filosofia e as ciências do espírito, as ciências humanas, sempre perderão mais espaço. Quais são as hipóteses que nós seguiremos para dar conta desse problema? Como a filosofia reage a esse triunfo das ciências naturais? A primeira hipótese, que as duas grandes revoluções dessa época, a Revolução Francesa, que aconteceu em 1789, com todos os desdobramentos posteriores, Napoleão inclusive, e a Revolução Industrial, que ela é mais forte, principalmente na Inglaterra, nas primeiras décadas do século XIX, e depois se espalha por toda a Europa, principalmente pela França, Itália e um pouco mais tarde pela Alemanha, Bélgica, Espanha, assim por diante. Essa dupla revolução francesa industrial, ela instaurou novos modos de vida, novas tecnologias, novos processos, e que abalaram esses valores antigos, esses valores cristãos, esses valores morais que eram basicamente religiosos e humanistas.
A vida humana, então, está numa grande crise, porque os valores antigos já não dão mais conta dessas novas situações de vida. A segunda hipótese, nós ainda vivemos em meio a essa crise, pois não temos novos valores, para além da religião. A ciência, ela ainda é muito desumana e mais desagrega do que constrói. Por isso, desse movimento, desde a Revolução Industrial até a Revolução Industrial que nós estamos imersos, hoje, nesses 2 séculos, nós temos ainda uma grande crise que podemos chamar que é a crise da modernidade. E é essa crise que nós vamos investigar ao longo desse semestre. Quero agora mencionar o ano de 1829, que é um pouco antes de 2 grandes pensadores, gênios do século XIX morrerem, Goethe e Hegel. Nesse ano, Goethe, o grande gênio artístico, literário alemão, escreve a um amigo, Odinick, o seguinte: o século XIX não é simplesmente a continuação do século precedente, mas parece ser o começo de uma nova era. Veja bem, o que é essa nova era? Ele diz que é um novo tempo, que seria, talvez, uma criação rejuvenescida, o poder humano em transformar o mundo e a transformar a si mesmo. Mas também teria um lado negativo. Teria aí o começo de uma barbárie futura. Uma barbárie que seria ocasionada pelo próprio poder destrutivo da ciência. Por exemplo, quando é aplicado para a guerra, para a destruição em massa, que é o que vai acontecer no século XX. Mas Goethe já está pronunciando isso pelo poder destrutivo que as guerras já começam a assumir no século XIX. E desde a Revolução Francesa até 1830, nós temos o domínio da sociedade industrial, como eu falei. E de 1830 a 1848, nós temos aí uma grande mudança política também, que é a era das revoluções, muitas rebeliões das massas em vários países, principalmente na França. E é por isso que Hegel, um pouco antes de sua morte, fala de interesses políticos descomunais, enormes, que a filosofia não poderia deixar de lado. E Hegel se ocupou muito com a política. Vejam bem, o que está acontecendo? Em vez da crença religiosa, que era muito mais forte até o século XVIII, é a política e depois a ciência que vão assumir o ímpeto espiritual, que vão, digamos assim, entusiasmar as pessoas mais geniais da época. Essa energia que vai mover as pessoas. E ainda detenhamos no ano de 1830, quando ocorrem insurreições pela Europa, quando Luís Filipe se torna rei, se torna o rei da França, e tem uma grande mudança política nessa época. Na França, e tenta ainda fazer algumas reformas dentro dessa monarquia que estava instaurada. E uma grande inovação tecnológica que acontece na Inglaterra, que é o berço da Revolução Industrial, em 1830, é a primeira estrada de ferro, que ela ligava Manchester a Liverpool, 2 grandes cidades inglesas. E aqui está a imagem, a primeira locomotiva. É um ano revolucionário, porque Marx diz que a locomotiva simboliza muito o que é a modernidade, esse espírito inquieto da modernidade, a aceleração dos acontecimentos, essa experiência de uma aceleração dos acontecimentos. E o trem, a locomotiva, é o símbolo disso, e mais do que um símbolo. 1830, a Bélgica se torna independente da França.
E com isso nós entramos no tempo em que Hegel e Hegel e Goethe morrem e que o jovem Marx entra para a filosofia. E na França nós temos um dos principais literatos do século XIX, Stendhal, que escreve O Vermelho e o Negro, um dos principais romances do século XIX, ao lado dos romances de Dostoiévski. Berlioz compõe a Sinfonia Fantástica e Chopin, Os Noturnos, são dois grandes compositores românticos franceses. William Turner, que é um pintor romântico inglês, pintou vários quadros, e Augusto Comte, que é um autor que veremos nesse semestre, escreveu os cursos de filosofia positiva, um autor positivista. E aqui eu queria colocar uma coisa importante. Até 1830 nós temos ainda a busca por um equilíbrio. Goethe e Hegel buscavam ainda equilibrar o mundo interior, o mundo da espiritualidade, com o mundo exterior, com o mundo da natureza. Mas, depois de Hegel e Goethe, esse equilíbrio já não mais existe. Marx e Kierkegaard colocam o foco em dois desses extremos. Para Marx, o foco está no exterior, nas relações sociais, nas relações de produção. Para Kierkegaard, devemos nos voltar ao interior, ao mundo do eu, ao mundo do espírito, mas esse mundo parece estar cindido, estar afastado do mundo exterior. E Nietzsche quer destruir a modernidade, de certo modo, para retornar ao mundo antigo, quando não havia essa separação entre interior e exterior, entre eu e natureza. Essa é a crise da modernidade. E lá, por volta dos anos 1840, o espírito da época é justamente o espírito do progresso e da revolução política, científica. Ali é que as ciências naturais elas começam a triunfar de modo mais radical, com a fisiologia e a química, principalmente na França e na Alemanha. E o espírito do progresso científico. Augusto Comte escreve sobre o positivismo já um pouco antes, mostrando que o método da ciência, os avanços científicos é o único caminho de progresso para o ser humano. Vejam bem, triunfam as ciências naturais, o naturalismo. Darwin vai escrever 2 décadas depois A Origem das Espécies, que é o principal livro naturalista do século XIX, e o positivismo científico, que vai triunfar na segunda metade do século XIX. Então aqui está, não é por acaso que 2 autores ingleses são os principais naturalistas dessa época. Darwin, lembrando, A Origem das Espécies, que foi publicada em 1859, escrita vários anos antes, e Herbert Spencer, que é um seguidor de Darwin, que aplica a teoria de Darwin à sociedade moral, que escreveu Os Fatos da Ética em 1879. E vejam bem, a partir da Revolução Francesa, nós temos uma referência nova ao tempo. Nós temos ali uma menção, a partir dali, a menção aos tempos modernos, le temps moderne, em francês. E modernidade, tem um sentido original de moda. Moda é o que é fugaz, o que é passageiro. Pode significar tanto uma crítica à época, mas também aquilo que é mais valorizado, numa certa época mesmo que seja passageiro. Mas modernidade, acima de tudo, é um movimento de progresso. E acontecem muitas descobertas nessa época. Por exemplo, Netuno foi descoberto em 1846, 15 anos depois da morte de Hegel. Hegel, que se achava um gênio filosófico, disse que, racionalmente, ele poderia deduzir que só existiriam 7 planetas. E na época só iam até Urano, que era o 7º. Mas Hegel achava que tinha só 7. Mas depois de 15 anos se descobriu o 8º planeta. Então Hegel foi ridículo, querer deduzir racionalmente quando um astrônomo observa.
isso mostra como as ciências naturais triunfaram também sobre a filosofia e como a filosofia se torna obsoleta em relação a vários aspectos. Hegel foi talvez o último filósofo que tentou abarcar em um grande sistema filosófico tudo que se produzia na ciência, na religião, na arte, mas pagou um preço muito caro, porque com o avanço da ciência, muitas das suas sistematizações se tornaram até ridículas, porque Hegel queria apreender todos os movimentos, processos do tempo, da época, queria trazer a eternidade para dentro do tempo e da história, e mostrando que haveria um espírito que perpassaria, que estaria dentro de cada movimento histórico. Mas isso já foi colocado em dúvida pelos próprios discípulos de Hegel, pelos jovens hegelianos e pelos hegelianos de esquerda, dentre os quais Marx vai se sobressair, tentando mostrar que não há esse espírito propriamente dito. E nessa época, Kierkegaard, que é um pensador dinamarquês, é uma exceção. Enquanto todos os filósofos se voltam para a sociedade, para a questão da política, para a revolução social, seja a esquerda ou a direita, Kierkegaard se volta para a religião. Trabalha o tempo de outro modo, buscando alcançar a eternidade. Por isso, vejam bem, Hegel está querendo dizer o seguinte: a história seria o desdobramento gradual da ideia, de uma ideia do espírito. E o espírito seria apenas um meio através do qual o espírito individual, o indivíduo seria um meio através do qual o espírito do mundo, o espírito absoluto, buscaria chegar ao universal. E com isso, Hegel achou que a filosofia tinha ainda um papel fundamental, que era fazer uma filosofia do espírito. Mas isso entra em crise quando a ciência triunfa, porque a ciência natural, inicialmente, ela é materialista. E ela tem um método, ainda tem uma certa racionalidade, mas é empírica. As ciências procedem por observação, por indução. E Hegel, com seu método dialético, acaba se tornando obsoleto. Mas o que há de interessante em Hegel, como veremos, é que ele quer também fazer com que a filosofia se torne uma ciência, tanto abstrata, especulativa. E já aí nós temos com Hegel uma teoria moderna que a razão científica iluminista é o poder que substitui a religião. E a ciência natural, ela vai além, porque ela também quer substituir a religião, mas sem essa racionalidade dos filósofos, que é abstrata, mas através de um método empírico. Essa é basicamente a diferença que nós temos nessa época. E com isso queria ilustrar aqui, né, como essas questões, né, quando eu estudei as ciências e astronomia, eram 9 planetas, Plutão era um planeta. Hegel ia até Urano, que era o 8º planeta. E o Netuno foi descoberto em 1946, e depois o Plutão ele foi cumprido como planeta, mas hoje há uma dúvida se ele foi rebaixado a uma outra categoria, e há outros que são candidatos a planetas também, Caronte e outros satélites que tem uma categoria. Portanto, como a nossa visão de mundo ela é transformada através das ciências, para ilustrar isso. E queria mostrar também aqui o mapa, porque na época o que hoje aqui aparece no mapa, o que hoje é Alemanha, Polônia, Dinamarca ao norte, Eslovênia,
a Rússia, os países bálticos, na época era tudo a Prússia. A Prússia Ocidental, Oriental, a Prússia ao sul, a Silésia. E é aí que nós temos os principais filósofos da época. Kant, que vem de Königsberg, na Prússia Oriental, e Berlim, que é a capital da Prússia, e mais ao sul algumas possessões. E, portanto, é uma época de muitas guerras, e o mapa europeu mostra bem esses conflitos que estão acontecendo nessa época. E com isso, queria terminar essa primeira parte mostrando que a primeira metade do século XIX e já antes, o final do século XVIII, que é uma mesma época, né, que é essa dupla revolução, a Revolução Francesa e a Revolução Industrial, nós temos aí um grande desafio para a filosofia e o romantismo filosófico é uma primeira resposta a essa crise da modernidade e essas novas perspectivas, essas utopias que vão surgindo com as ciências nessa época. E por isso nós vamos trabalhar inicialmente a filosofia do romantismo. Três noções: a noção de arte, a noção de subjetividade e a noção de natureza. A arte é central porque nós temos uma ideia de que o romantismo é propriamente dito uma teoria, não só uma teoria, mas uma forma de vida baseada na arte. Então, a literatura, a pintura, a música, o teatro, a arquitetura são expressões românticas. Mas, acima de tudo, o romantismo é uma nova forma de sensibilidade. Nós temos uma ideia de amor romântico, que é basicamente aquilo que está perpassando a filosofia do romantismo, a ideia de que o amor é uma força cósmica que une e que esse amor romântico, a paixão, o entusiasmo, essa loucura, o ímpeto, é justamente a força que move o ser humano. E essa imagem que está ao fundo do velho Goethe, né, que se dizia um espírito sereno clássico, ele foi romântico na sua juventude. Escreveu Os Sofrimentos do Jovem Werther, que é uma obra que vocês conseguem facilmente em bibliotecas, em livrarias e em meio digital também. E o jovem Goethe diz: o sentimento é tudo. E o jovem Werther, nesse romance, são cartas, expressa bem esse sentimento. Por isso, a subjetividade, os sentimentos, a relação entre o interior, os sentimentos, a profundidade interior com a natureza, sentida como bela, como divina. Esses são traços essenciais do romantismo.